porque a filosofia ainda é um campo um pouco abstrato para muita gente. Muita gente ainda não entende, pega um livro, não consegue entender muito bem, ou nunca se interessou por isso, justamente por ela não ser tão acessível assim. Eu vejo a gente citar autores, principalmente os mesmos, diversas vezes, e esquecer a parte mais fundamental da filosofia, que é a reflexão e o debate, a dialética, né? Como diria Sócrates. O debate, na verdade, é o mais importante da filosofia. Hoje em dia é muito difícil se ter uma conversa sem tornar isso uma espécie de conflito. As pessoas estão cada vez mais reativas. E eu estava vendo um podcast, até do Wesley Delanogari, do reservatório RD, reservatório de dopamina, se quiserem pesquisar, falando justamente sobre tribalismo. Mas as pessoas separam as outras em espécies de tribos para poder invalidar a opinião delas, que é divergente. Então a gente tende a criar tribos que a gente rechaça. A gente acaba criando muros onde era para ter pontes e a gente não consegue ter debates sobre coisas importantes. E muitas das vezes é por isso que direita e esquerda são incapazes de se unir em prol da mesma coisa. E quando eu falo direita e esquerda, eu não estou falando de política, seja lá a dualidade que você cria na sua cabeça. A gente não consegue se unir em prol de um bem comum e a gente acaba criando essa dicotomia, essa ideia de que eu estou do lado do bem e as pessoas estão do lado do mal e eu estou fazendo bem e os outros estão tentando fazer o mal. Enquanto está todo mundo achando que está certo na própria ideia, a gente vive esse caos pensando que o nosso lado vai salvar o mundo e a gente cria deuses e salvadores. Mas o que eu queria trazer aqui era exatamente sobre isso, sobre as pessoas não aceitarem a diferença umas das outras e criarem tanta distância. Eu acho que isso é o principal motivo dos problemas no relacionamento, de problemas conjugais, todo tipo de problema, principalmente esse de não saber, lógico que existem outros problemas, mas também não saber lidar com as diferenças uma das outras. E a gente acaba se afastando. E esse perfil tem justamente a ideia de unir as pessoas que pensam diferente também, na ideia de ter um lugar onde o debate é válido e a gente consiga conversar sem atacar um ao outro, sem criar discórdia.